Você é aquela pessoa que todo mundo liga quando precisa de alguma coisa? Você nunca falha, sempre está ali disponível para ajudar. Talvez você esteja sempre disponível para os outros, mas invisível para si mesma. É muito comum que esse estilo de comportamento faça com que você, sem perceber, não se priorize. E não é uma coisa assim, hoje eu acordei e vou decidir me abandonar, vou fazer tudo para os outros. Na verdade, é um padrão de comportamento silencioso e muito gradual. E para te explicar por que você tem esse estilo de comportamento, esse padrão repetido de ação, eu vou te explicar o que pode ter acontecido na sua infância que explica por que você tem essas ações. Porque se você chegou até esse vídeo, provavelmente você já percebeu que tem uma dificuldade de dizer não, de impor limites, se incomoda com isso, mas quando percebe, de novo, já está ali no piloto automático, sempre disponível para os outros. Bom, e para eu te explicar isso, eu vou falar sobre duas necessidades fundamentais que todos nós temos e como que acontece na infância. Nós temos várias necessidades fundamentais, mas eu vou tocar em duas delas que falam muito sobre a forma como você desenvolve essa questão de se priorizar ou priorizar o outro. Essas necessidades são a necessidade de formar vínculo e a necessidade de ter autonomia. E como que ela acontece na infância? A questão da necessidade de vínculo é sobre a necessidade de pertencer. A sua necessidade de pertencer a algum grupo, a necessidade de ser amado, a necessidade de sentir que também pode contar com alguém. Já a necessidade de autonomia é aquela necessidade em que te conecta com você mesmo, sobre os seus desejos, o que você quer, o que você faz com aquilo que você quer e como que você coloca para fora os seus desejos sem se autodestruir. Então, basicamente, a autonomia é a questão de você se escutar, o quanto você se escuta, tá bom? Então, temos essas duas necessidades, de vínculo, pertencimento, que é o pertencimento, e de autonomia. E como que elas podem conflitar na infância e resultar que você tenha aí um comportamento de não se priorizar e estar sempre disponível para os outros? Na infância, pode acontecer que a criança sempre que faz coisas que agradam adultos, ela sente que é muito aceita, ela sente que é muito amada. Mas quando ela faz algo que o adulto não esperava, ou quando ela sente que decepcionou aquele adulto e percebe que o ambiente muda muito drasticamente, a criança ela faz uma leitura de que o vínculo está ameaçado. Então, o que eu quero dizer? Eu não estou falando sobre a necessidade que precisa ter de a criança impor limites. É claro que a criança vai ter momentos de birra, momentos em que precisa ser contrariada mesmo pelo adulto, de que o adulto mostra que ela não fez uma coisa que merece aprovação. Eu não estou falando desses limites. Eu estou falando de uma mudança no ambiente muito drástica que faz a criança ter uma leitura que o vínculo está ameaçado e ela está provocando isso. Quais são essas mudanças? Muitas vezes, quando a criança faz algo que os cuidadores não gostou, não aprovaram, e aí drasticamente é retirado o afeto do ambiente. Como que isso acontece na prática? A pessoa muda muito com a criança, fica de cara fechada por muito tempo, a criança, ela sente ali que ela decepcionou muito os pais e até mesmo quando não é sobre ela, mas quando acontece alguma coisa ruim ali com os adultos e acabam descontando muito na criança, a criança pode fazer essa ligação que foi algo de errado que ela fez. Muitas vezes, quando a criança realmente faz algo de errado e tem por muito tempo ali um tratamento de silêncio, tá? Então, esse tipo de atitude, ele pode fazer com que a criança entenda que ela está ameaçando o vínculo. E na infância, o vínculo não é só uma questão de importância afetiva, importância e conforto. É uma questão de sobrevivência. A criança precisa de um outro ali para cuidar dela. Ele entende isso através da experiência, né? Não conscientemente e racionalmente. Mas ela entende que ela precisa desse outro. Então, o que a criança vai fazer? Ela vai ter uma tendência a se moldar, a se adaptar ao ambiente, a buscar fazer coisas que agradem mais esse adulto e não rompa esse vínculo. Então, se você teve aí situações assim na sua infância,
muito constantemente, repetidas vezes, esse era o padrão de comportamento ali familiar, pode ser que seja aí uma marca que você reproduza na vida adulta dessa ferida emocional. E aí muitas vezes isso acontece na infância e vai se repetindo ali para a adolescência, para o crescimento. Então, é muito comum aqui os pacientes que sofrem desse problema relatarem esse tipo de situações que eu acabei de falar, mas também ali já quando estão um pouco maiores e entendem um pouco mais as coisas, quando acontece algum conflito em casa, por exemplo, com os pais, eles simplesmente pararem de falar com eles e ficar um tempo sem se falar e do nada voltar a falar normal, como se nada tivesse acontecido. Ou às vezes nem para de se falar, simplesmente no outro dia começa a falar, teve um grande conflito, uma grande questão e no outro dia não se fala sobre isso, finge que está tudo bem, né? Então, esses comportamentos confusos dos cuidadores faz com que, muitas vezes, um emocional não amadurecido entenda sempre que o problema é ele. Então, a pessoa tende a se responsabilizar. E nesse grau de responsabilização, faz com que ela tenha muito medo de perder as pessoas, né? Não só os pais, os cuidadores, mas você acaba generalizando isso para a vida. Sempre que você se vê numa situação em que precisa dizer não, ou precisa falar algo que não te agradou, precisa voltar atrás numa decisão, ou precisa ali falar, não, não vou conseguir fazer algo, sempre que você se vê nessa situação, gerar uma ansiedade, uma angústia, só de imaginar a reação da pessoa, é porque você retoma provavelmente a esse sentimento de que você pode perder um vínculo e que a culpa vai ser sua. Então, para ter a manutenção desse vínculo, você acaba sempre cedendo. De novo, reproduz aí uma questão da infância. Se molda, se adapta para não decepcionar o outro, tá bom? Então, essa é uma questão que aparece muito no consultório e gera muita ansiedade, porque o que acontece na prática? A pessoa ela fica tão em alerta, com medo do que os outros vão achar, com medo de gerar um conflito na relação por alguma coisa que ela fale ou por algo que ela faça, que ela centraliza muito as questões negativas nela. E ela nem consegue perceber, muitas vezes, o quão o outro está sendo abusivo com ela, o quão o outro também está fazendo coisas que ela não se permite fazer. Então, muitas vezes, a pessoa ela está numa relação que a pessoa faz várias coisas com ela que ela não percebe, porque ela está tão centralizada de que o problema é ela, que ela não consegue perceber quando o outro está fazendo mal para ela também. Então, muito comum isso acontecer, tá? E aí isso acaba gerando muita ansiedade, acaba travando a vida da pessoa, porque ela não consegue se priorizar, ela não consegue olhar para ela mesma. E aí na vida prática funciona assim, às vezes a pessoa precisa ter mais autonomia, ter atitudes mais autênticas. Ela não consegue, porque ela está muito focada no que o outro vai pensar dela. Então, às vezes, uma exposição profissional, às vezes na rede profissional dela, ela sabe muito bem trabalhar ali com as pessoas, no que ela faz, mas às vezes um trabalho de divulgação, às vezes de se expor, por exemplo, na rede social, a pessoa trava, porque ela já pensa no que os outros vão julgar. Ou seja, aqueles elementos ali da infância, de medo de perder o vínculo, agora estão sendo representados pelos seus seguidores, por alguém, pelos colegas, pelo julgamento público das pessoas. Então, ela sempre está nesse lugar ali de não querer decepcionar, de medo do julgamento, enfim. Então, é muito comum que isso aconteça. E se está acontecendo com você, procure entender esses padrões. Na terapia é muito possível, porque, como eu falei, você está tão focado no que você pode fazer de errado, que você não consegue perceber as coisas também que não estão legais à sua volta, faz uma leitura muito distorcida das situações por você estar olhando, né, com essa ferida emocional. E a terapia é um espaço onde você pode focar mais em você, em que você não precisa resolver tudo para estar aqui. Então, esse é algum dos motivos, né, das origens da pessoa que sofre esse problema. Se você sofre com isso e quiser trabalhar melhor assim, isso em você, para você conseguir desenvolver mais essa necessidade de autonomia, de você conseguir dizer não, sem se sentir egoísta, sem se sentir culpado, impor mais limites, eu posso te ajudar, já ajudo vários adultos pelo mundo que sofrem com esse problema, que têm essas questões, e a mudança é possível a partir de olhar para os seus padrões, para as suas crenças
e mudar os seus hábitos também e a forma de olhar para o que você sente, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte aqui. E se quiser me seguir no Instagram, todos os dias eu posto lá várias orientações de saúde mental para te ajudar, faço lives, vídeos. Então você pode estar me seguindo aqui no Instagram, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Muito obrigada, espero que você tenha gostado. Um beijo, tchau, tchau.